aí as nossas aulas de eletromag, tá? Módulo 29, vamos falar um pouquinho sobre o experimento de Ørsted, um físico dinamarquês aí, no começo do século XIX, tá? Ele provou, através de um experimento, que fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos estão interligados. Então, isso foi um marco histórico. Por quê? Porque até então estudavam-se os fenômenos separados. O conhecimento acerca de fenômenos elétricos e magnéticos, ele vem desde a antiguidade. Que nem eu falei para vocês na nossa aula inicial sobre ímãs, os gregos antigos, chineses antigos já sabiam, já lidavam com algumas propriedades magnéticas. Só que até então, até esse marco histórico aqui, os fenômenos magnéticos e elétricos eram estudados separados, tá? Bom, o Ørsted, esse físico dinamarquês, ele teve uma sacada muito interessante. Então, como é que foi o experimento de Ørsted, tá? Bom, ele usou um fio retilíneo longo, pode ser um fio de cobre, por exemplo, e ligou esse fio aos polos de uma bateria. E deixou uma bússola posicionada, tá? E o que ele percebeu? Que quando ele ligava a chave do circuito e começava a passar corrente elétrica por esse fio, tá? A agulha da bússola, ela sofria deflexão, ela se movimentava, certo? Se invertesse a polaridade, a agulha da bússola se movimentava no sentido contrário, tá? Então, através desse experimento, houve a união do magnetismo com a eletricidade e virou, né, isso que a gente está estudando aqui, o eletromagnetismo. Então, qual a conclusão que nós tiramos desse experimento? Que a passagem de corrente elétrica, ela produz campo magnético, certo? Mais para frente, nós vamos estudar aqui o oposto também é verdadeiro. O campo magnético, ele também induz, ele também produz corrente elétrica. Mas aqui ficou claro, através do experimento, que a passagem de corrente elétrica, pelo fato de afetar a agulha da bússola, produz campo magnético, tá? Por quê? Porque a agulha sofre deflexão, certo? Bom, então, agora eu vou explicar para vocês, né, como é que é dado o sentido das linhas de campo, tá? Quando é passado corrente elétrica por dentro desse fio, desse condutor retilíneo. Então, aqui, olha só, eu desenhei, né, o fio. Imagina que está sendo passado corrente elétrica, né, para cima. Então, convencionado aqui do mais para o menos. Então, estou tendo a passagem de corrente elétrica. E aí, sentido da corrente está para cima, vai ser criado campo magnético, linhas de campo magnético, sempre perpendiculares à passagem dessa corrente. A gente vai usar, tá, a mão de novo, né, sempre as mãos. Então, a regrinha aqui agora é da mão direita, não é regra da mão esquerda, nem regra do tapa, não confunda as coisas. Então, ó, minha mão direita aqui, ó, meu polegar, ele vai indicar para nós a corrente elétrica. E os meus dedos, como se fossem as linhas de campo circulares e concêntricas que vão surgir ao redor desse fio. Então, corrente está indo para cima, o campo está passando ao redor aqui, ó, concêntrico ao redor do fio. Tá fazendo esse movimento aqui, ó, tá? E o sentido? O sentido é dado pelos seus dedinhos, ó. Se tivesse para baixo a corrente, como é que estaria girando? Estaria girando em sentido horário. Como tá para cima, a corrente está indo para cima, tá girando as linhas de campo em sentido anti-horário. Então, aqui eu coloquei uma perspectiva e aqui eu desenhei a vista de cima para você, ó. Então, o símbolozinho aqui, essa pontinha, significa corrente saindo, ó, corrente saindo do plano. As linhas de campo, elas vão surgir sempre circulares e concêntricas
concêntricas, tendo como o centro o próprio fio, tá? Essa que é a maneira como isso surge, tá? Se eu desenhar o vetor campo magnético, ele é sempre perpendicular à linha e aponta no sentido da linha. Então, se eu pegar aqui, ó, a linha tá aqui no meu sentido anti-horário. Se eu pegar esse ponto e desenhar o vetor campo, que eu chamei de B1, ele é paralelo à linha e aponta no sentido da linha. Se eu pegar aqui como segundo ponto, ó, tá indo nesse sentido, então ele é paralelo à linha e apontando no sentido da linha. Porém, as linhas de campo são sempre circulares e concêntricas, e o centro comum é o próprio fio, tá bom? Se eu colocasse, né, se eu fizesse uma representação ao contrário agora, imagina a corrente aqui, né, como se a ponta do meu lápis fosse o sentido da corrente, ó. Então, aqui eu desenhei pra cima. Se eu desenhasse agora a corrente entrando no plano, tá? O que que ia acontecer com as linhas de campo? Iam inverter o sentido, tá? Regra, ó, coloco o polegar aqui, ó. Polegar para baixo é a corrente. Os dedos vão estar girando no sentido horário, tá? Linha sempre circular e concêntrica ao redor do fio. Se você quiser calcular a magnitude, né? Quanto que vale, qual que é o valor do campo magnético? O que que você vai utilizar? Essa expressão aqui, ó, tá? Então, o cálculo do campo magnético é dado por μ0i 2πd. Bom, o que que são esses valores? O μ0 é uma constante, tem esse valor aqui, 4π 10 a menos 7, Tesla por metro por ampere, e o μ0 representa a permeabilidade magnética. Quem que são as outras incógnitas dessa equação aqui, ó? Corrente, tá? 2π, D, que seria o comprimento da esfera aqui do fio, tá? São dados do fio que vão ser fornecidos, ok? Então, tá aqui, gente, nessa aula é o experimento do Orest, tá? Eu vou deixar um vídeo anexo na plataforma também, mostrando pra vocês. Eu achei no YouTube aqui um videozinho que a pessoa fez, um professor fez o experimento, tá? Pra vocês verem como que a agulha da bússola se movimenta. E até a nossa próxima aula.